É grato poder estarmos juntos de novo diante de Deus, diante da sua santa e bendita palavra, para mais uma mensagem do Senhor aos nossos corações. Estamos falando sobre a última hora. E dentro desse assunto geral, estamos mostrando o exemplo de pessoas que foram salvas na última hora. Quero trazer nessa mensagem de hoje a emocionante história de um homem que foi salvo no momento da sua morte. Não a morte normal, mas uma morte curiosa, que nós chamaríamos uma morte fora de tempo, mas para ele foi uma grande oportunidade de poder conhecer o Salvador, recebê-lo e ser salvo naquele instante. O capítulo 23 de Lucas é narrada a história emocionante da triste e gloriosa morte do Senhor Jesus. Digo gloriosa porque ali foi onde se deu a nossa salvação, ou seja, o clímax da nossa salvação na morte do Senhor Jesus. Porque Paulo disse que ele foi morto pelos nossos pecados. Pedro disse que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Portanto, foi um momento glorioso para todos nós que cremos no seu sacrifício e o recebemos como Salvador pessoal. Portanto, esse capítulo 23 narra com precisão, você pode ler na sua Bíblia, a história da crucificação de Jesus. Eu quero ler, para introduzir nosso assunto de hoje, o verso 43 do capítulo 23 de Lucas, que diz o seguinte: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dá para perceber pela leitura feita, pela escrita de Lucas, que Jesus está respondendo a alguém aqui. Jesus respondeu e disse-lhe, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, olha o detalhe, hoje estarás comigo no paraíso. Ele está falando não apenas com alguém, mas também falando com alguém que naquele dia estava para morrer. Trata-se de um dos malfeitores que estava com ele pendurado na cruz. Vamos ler os versos anteriores, ou seja, o contexto, para compreendermos o texto que foi lido. Lucas capítulo 23, o verso 33 diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Portanto, Jesus estava crucificado na cruz do centro, de um lado e de outro de Jesus estavam dois malfeitores. Dois moribundos que deveriam morrer, como dizia a lei e a sentença ou seja, a pena daquela época que seria morte, e morte de cruz. Jesus estava ali porque foi sentenciado pelo governador da época e pedido pelo povo como também um malfeitor, embora ele sendo o salvador do mundo. Estava ali no meu, no seu e no nosso lugar. Os versos 39, melhor dizendo, diz o seguinte: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Que tristeza! O homem que estava tão perto da salvação, tão perto do Salvador, tão perto do reino de Deus, mas continuava com o coração duro, com o coração rebelde, ainda com ódio no seu coração, olhando para Jesus. Imagine comigo a cena. Ele pendurado do lado de Jesus, na mesma situação em que Jesus e o outro estavam. Ele olhando no rosto de Jesus, o Salvador do mundo, a salvação em pessoa. Ele dizia, se tu és o Cristo, ele condicionava aqui. Ele não cria que Jesus era o Cristo, porque ele condicionou, se tu és o Cristo, e a prova para ele seria Jesus descer da cruz e tirar os dois também da cruz. E tira nós também desta. Esta é a situação de muita gente que só crê se vê. E a Bíblia diz que aquilo que se vê não é fé. Porque
aquilo que se vê não pode esperar. E a fé é algo colocado, ou seja, é a esperança das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Portanto, fica claro que este homem não tinha fé. E a Bíblia diz que é pela graça que somos salvos, mas mediante a nossa fé. Efésios 2, verso 8 e 9. Então, aquele homem blasfemava de Jesus. Outra palavra que nos chama a atenção. Ele blasfemava de Jesus com a sua própria boca. Ele não creu em Jesus. Mas vamos para o verso 40 e vamos ver a atitude do outro que estava do outro lado, pendurado também em uma outra cruz. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Portanto, aquele homem olhava para Jesus, via Jesus como Deus, olha que diferença de um para o outro, e dizia: tu nem ainda temes a Deus? Não era Deus que estava ali, era Jesus. Porém, ele reconhecia Jesus como o primogênito do Pai, como o princípio da criação de Deus, como Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele via Jesus, o Salvador do mundo. E ele repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, na mesma situação. E ele completa a frase no verso 41, dizendo: e nós, na verdade, com justiça, porque merecemos, ou seja, porque recebemos o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele reconhecia que ele e o outro, estando ali na cruz, era mais do que merecido. Estavam morrendo pelos seus próprios pecados. Mas ele reconhecia que Jesus não. Ele disse: este nenhum mal fez. Me lembro certa vez que Jesus, no meio de uma multidão, ele olhava firmemente para aquela multidão e dizia, ou perguntava: quem dentre vocês pode me acusar de um pecado? Pedro afirmou dizendo que na sua boca não se achou engano. Nunca se viu injustiça nenhuma em Jesus. Portanto, aquele homem reconhecia que Jesus na cruz não tinha pecado, mas ele estava morrendo pelos pecados de alguém. E ele reconhecia que ele era um dos pecadores, porque ele declarou dizendo: nós merecemos, nós devemos morrer pelos nossos pecados, mas este não, ele não fez nenhum mal digno de morte. E naquele momento, no verso 41, verso 42, ele disse a Jesus, ele confessa Jesus como Salvador. E disse a Jesus: Senhor. Olha a expressão que ele usa. Quando o outro disse: tu és o Cristo, esse agora diz: Senhor, dono, proprietário, aquele que tem a preeminência das coisas, aquele que é a primícia, ou seja, as primícias de Deus, aquele que tem o poder de criar todas as coisas. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus agora é impactado como homem, como Deus não, ele sabia de todas as coisas, mas como homem e como nós também, somos impactados pela confissão deste homem. Senhor, lembra-te de mim, pelo menos lembra-te de mim, Senhor. Traz na tua lembrança, na tua memória, quando vier no teu reino, eu, que estou aqui pendurado do teu lado, sofrendo pelos meus pecados, era mais ou menos isso que ele queria dizer. Estou aqui pagando pelos meus erros. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, verso 22, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, de não irmos para o inferno. As misericórdias de Deus naquele momento foi a causa única, mediante a fé daquele moribundo, dele não ir para o inferno.
de ser consumido pelo fogo do inferno, pelo sofrimento da alma, pelo suplício da alma sem Deus. Me chama a atenção agora a resposta de Jesus àquele homem. Antes de ler a resposta de Jesus para aquele homem, quero mostrar para você o que aquele homem fez quando ele estava confessando Jesus. É o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículo 9. Versículo 8, mais que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que temos pregado. Verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ele fez exatamente isto. Ele creu no seu coração, ele confessou com a boca e agora não poderia deixar de ser salvo, porque ele estava crendo e confessando. O verso 11 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será condenado. Verso 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos ricos para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 13. Portanto, aquele homem estava pronto para receber de Jesus a maior declaração, a mais importante declaração, e ele estava passando pelo momento mais importante, mais emocionante da sua vida. Jesus responde para aquele homem no versículo 43, foi o texto que lemos inicialmente, e Jesus lhe disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que aquele homem ia morrer naquela tarde juntamente com ele. Portanto, Jesus garante, Jesus faz um pacto, uma aliança com ele. Você vai estar comigo no paraíso. Que coisa linda. Na última hora da sua vida, aquele homem entrega a sua vida a Jesus, crê em Jesus e é salvo. Meu querido amigo, observa-se que no texto nós temos 3 mortes. A morte de 2 malfeitores e a morte do Salvador. Temos apenas 2, ou seja, uma chance, uma oportunidade de ser salvo ou ser perdido, porque ali estava o Salvador. A decisão a ser tomada naquela tarde, naquele momento, naquela última hora, haveria de marcar, traçar e determinar o destino final daqueles 2 homens. Mas houve naquela tarde, acredite, 2 destinos. Um foi diretamente para o inferno, outro diretamente para o céu. Jesus garantiu, hoje estarás comigo no paraíso. Um simplesmente porque rejeitou, o outro simplesmente porque aceitou, recebeu Jesus como Salvador pessoal. Qual é a sua condição? Neste momento te garanto que ao redor do mundo está sendo a última chance, a última hora para milhares e milhares de pessoas. Não sei para nós, não sei para você, quem sabe pode ser este último dia, a última hora, a última chance, a última oportunidade. Te garanto que esta é a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra que temos pregado. Qual vai ser a sua decisão? Receber Jesus como Senhor e Salvador ou rejeitá-lo e ser perdido para sempre? Que você possa seguir o exemplo deste homem que recebeu Jesus, clamou por salvação e foi salvo naquele momento. Eu quero terminar orando. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos pregando a Tua palavra. Deus, fala ao coração da pessoa que está me ouvindo neste momento. Se precisa, ó Deus, se sentiu a necessidade de uma reconciliação, que o faça neste momento, abrindo o seu coração, recebendo Jesus como Salvador e
também a salvação em Cristo. Oro com gratidão, no nome precioso de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. É verdade que aquele homem estava na cruz, tomou a decisão na cruz. Isso significa que você pode tomar sua decisão onde você estiver. Diante do seu tablet, não sei como você está me assistindo nesse momento, do seu computador, da sua televisão, do seu celular, você pode, nesse momento, curvar-se diante de Deus, em nome e na pessoa de Jesus, que está aqui presente através da sua palavra pregada. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você pode curvar-se diante dele agora, abrir o seu coração, entregar sua vida a ele. Aí onde você está, acredite nisso. Como você está, se você falar com ele, ele vai te ouvir. Faça isso agora. Abra o seu coração, receba-o como seu Senhor e Salvador e tenha certeza absoluta da vida eterna. Esta é a minha oração, é o meu desejo, é o meu pedido, é o meu apelo que faço ao seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.